Ouais. As forças do eletromagnético são forças destruidoras. O desequilíbrio de todos e o descontentamento é porque estão dentro do eletromagnético, dentro do fogo. Nunca tiveram e não têm onde se agarrarem. Criaram essas superstições todas para engambelar os que imaginavam e imaginam que pode solucionar o sofrimento de todos. E vendo tudo sempre fracassando, tudo sempre de pior para pior, provando a todos que vivem caducando com superstições, estão implorando em vão, aí dentro do fogo, e por todo estar implorando, é que ninguém tem sossego, e sempre aumentando o sofrimento na vida de todos. Todos sem garantias, como estão vendo, terremotos, enchentes, epidemias, doenças incuráveis, estão vendo que pelo sofrimento que existe na vida de todos, estão desprotegidos, fanatizados e fanáticos, pensando e julgando que tem alguma proteção, e o sofrimento provando que não tem. Por isso não tem sossego, não tem com quem contar para lhes dar sossego. Estão sonhando que tem, mas o sofrimento prova que não tem. E assim todos à procura da paz, do equilíbrio, de acertar, de banir o sofrimento de sua vida e não tendo quem resolva a situação do ser humano. E por isso veja todos sofrendo, cada qual da sua maneira, de seu jeito, de sua forma, uns mais, outros menos e outros já que não resistem mais. Então existe alguma proteção aí dentro do eletromagnético? Não. Superstição de quem está caducando, supersticiosos. Estão sonhando que existe. Se existisse, traria felicidade, o bem-estar e a paz para todos do mundo. Por não passar de uma superstição de quem está caducando, por não existir conforme a pessoa pensa que existe, é que todos estão sofrendo cada vez mais, aí sem garantia, na situação de salve-se quem puder. Cadê essas forças que vocês tanto apregoam? Forças imaginárias que só existem na imaginação de quem está caducando. Forças destruidoras que trazem a inquietação de todos, os aborrecimentos, os tormentos, as brigas, as questões, os inimigos, as intranquilidades, as doenças e o desassossego continuo, enfim, um desequilíbrio total. Então onde vão parar com tanta caduquice, com tanta contradição? Se isso tudo valesse conforme os supersticiosos, os fanáticos julgam que tem valor, a paz, a fraternidade já teria estado no mundo de muito e não de agora. Portanto, tudo isso que está aí, essas forças do eletromagnético, são forças destruidoras, porque são aí de dentro do fogo, não dão paz a ninguém, não dão felicidade a ninguém, como nunca deram. E por isso todos aí, de Herodes a Pilatos, sofrendo sempre. Mas agora o encantado está aí dentro desse encanto, dependendo desse fogo, sem saber por que está dentro do fogo, criaram essas coisas imaginárias, aquilo que devem fazer, mas não estão vendo que isso não está em mãos do bem, porque o mal se multiplica dia a dia e ninguém tem sossego, noite e dia. Então essas forças dão paz a alguém? Dão felicidade a alguém? Só dão tormentos dia e noite para todos. Portanto, isso não passa de superstição de quem está caducando, se evoluindo com essas forças do fogo, aí do eletromagnético, sem ter conhecimento profundo do que são essas forças que nunca deram paz no mundo para ninguém, nunca trouxeram felicidade no mundo para ninguém. São seres deformados, aí de dentro do fogo do eletromagnético, que nunca puderam salvar ninguém, nem dar paz a ninguém. Por isso está aí no mundo a intranquilidade, o desespero, as brigas, as questões, os sofrimentos dia e noite, porque são forças destruidoras que nunca puderam nem poderão dar paz a ninguém. E fico esses supersticiosos implorando a esses seres como se eles pudessem trazer o sossego, a paz, a tranquilidade e a felicidade. São forças do fogo e quem se mete com elas não tem um pingo de sossego. Quem se mete com elas fica aí desorientado, tonto, sem saber muitas vezes o que vai fazer. São forças tranquilizadoras. Portanto, eu dou razão, porque todos estão à procura de forças para amenizar o seu sofrimento. Quanto mais procura essas forças para amenizar o sofrimento, mais o sofrimento se multiplica, provando que são forças que existem, mas não para a paz a ninguém, e por isso todos sofrendo, sem sossego, sem paz, a implorar essas forças destruidoras, aí do fogo, do eletromagnético.
Portanto, estão perdendo tempo, como sempre, sofrendo as consequências daquilo que não conhecem definitivamente. Se fosse forças poderosas, como muitos imaginam que sejam, a paz do mundo existiria, e todos, de muito, seria muito grande. Então estão caducando com forças que desconhecem a sua origem aí no eletro e magnético. E por isso quem se mete com essas forças tem que viver no inferno em vida, sem sossego, sem tranquilidade, nervosos, doentes, enfim, um inferno em vida. E com a fé de caduco, caducando desse jeito, implorando sempre, vendo o sofrimento se multiplicando. Portanto, essas forças do eletromagnético, aí de dentro do fogo, são forças que nunca trouxeram o equilíbrio de ninguém, que nunca puderam trazer a felicidade de ninguém. A paz, o sossego, são forças intranquilizadoras aí de dentro do fogo. São sofredores por estarem também aí dentro do eletromagnético. São sofredores em categoria superior aos da terra, aos da lama. Portanto, implorando a quem? Se quem implora está sempre sofrendo, sempre penando, sempre sem sossego, sempre brigando, sempre desarranjado, são forças destruidoras aí de dentro do fogo, do eletromagnético, e por isso está aí a situação calamitosa de todos, sem garantias e salve-se quem puder. Cadê a proteção dessas forças? Os fanáticos, os obsedados, os atuados, imaginam que existe para o bem, para o sossego, mas existe é para o desassossego. Se são forças aí de dentro do fogo que nunca trouxeram paz para ninguém na terra. E por isso o sofrimento está aí, provando o sofrimento de todos e a negação de tudo. Isso, mas os fanáticos são cegos e quem está fanatizado está cego. Não está enxergando nada, não sabe botar as coisas nos seus lugares. Se essas forças fossem como muitos fanáticos imaginam, na sua caduquice, se fossem poderosas como julgam que sejam, já tinham trazido há muito a paz de todos, a felicidade de todos, a harmonia entre todos, o bem-estar entre todos, mas o que se vê e estão vendo é que vivem uns contra os outros. Portanto, vamos caducar, mas assim já é demais. Se houvesse esses poderes do eletromagnético, não existiriam mais misérias e desgraças, e todos seriam felizes, existiria mais equilíbrio. Portanto, estão vendo que não passa de uma superstição de quem está caducando, sonhando de olhos abertos, e quanto mais não seja, tem cabeça para enfeite do corpo, mas não para pensar e julgar as coisas como devem ser julgadas. Fazer julgamento e pôr as coisas nos seus lugares. Mas para os atrasados, tudo isso está bom. Tudo isso está bem para a lapidação do sofrimento da vida. A pessoa sofre até desistir e dizer: é verdade, eu sofro em caminho errado, porque quanto mais imploro o bem, mais sou vítima do mal. Assim veja quanto tempo perdido, de lutas perdidas dentro do eletromagnético, dentro do fogo, dentro do inferno. Quem está dentro do fogo, está dentro do inferno. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite, que é a luz que acende. E quem se mete com essas forças aí de dentro do fogo, do eletromagnético, vive no inferno em vida, e muito menos acha o que procura. E assim foi chegando ao conhecimento que todos, a imunização racional para o equilíbrio de todos, mas a imunização racional é de outro mundo, que deu consequência a esse. A imunização é da planície racional, do verdadeiro mundo do animal racional. Então sim, terão as orientações precisas para o equilíbrio do animal racional, o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Aí sim estarão equilibrados e não do eletromagnético, como estão, com essas forças intranquilizadoras que vêm trazer intranquilidade a todos. Na imunização racional vão encontrar tudo que precisam e muito além ainda. Está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Está na hora porque a imunização racional já está aí em mãos de todos. O conhecimento do mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Então todos que tratem de ler com persistência para conhecerem o que é imunização racional e ficarem imunizados e não nascerem mais aí nessa lama. A imunização racional é o desencanto desse mundo encantado, que é o mundo do fogo, do eletro e magnético. E que vive sem saberem porque viviam, sem saberem porque foram parar aí. E agora estão sabendo porque está aí todo o conhecimento trazido pela luz da imunização racional. Então agora, todos conhecendo o fluido racional, o fluido do mundo de sua origem, a planície racional, o fluido puro que entra dentro da pessoa e faz a ligação com seu mundo de origem, a planície racional. E de lá, então, recebendo todas as orientações precisas para o brilhante equilíbrio dessa vida de matéria, e não o fluido do eletro e magnético, o fluido do desequilíbrio, o fluido das monstruosidades, o fluido que não dá sossego a ninguém, o eletro e magnético. Então, ao entrar o fluido racional no eu da pessoa, desliga imediatamente do corpo da pessoa o fluido elétrico e magnético, e fica a pessoa ligada ao seu mundo de origem, a planície racional, sendo orientada brilhantemente, recebendo todas as orientações para o seu equilíbrio aí nessa vida e tudo dando certo na vida da pessoa.
Então todos precisam do fluido do mundo de sua origem, do fluido racional e não o do fluido eletromagnético. E eis a razão do sofrimento de todo. Essas forças do eletromagnético são mal puro, por isso nunca deram paz a ninguém. E assim veja como vinham perdendo tempo no eletromagnético, desanimados de viverem, muitas horas por sofrerem tanto. Estão aí no eletromagnético as confusões, são reinantes entre todos, nunca cessaram, cada vez se multiplicando mais, porque não está aí no eletromagnético as forças que todos imploram, pedem e rogam, não estão com essas forças. O equilíbrio que tem não é correspondente a coisa nenhuma, e por isso o desespero, a agonia, o sofrimento, o desentendimento de todos permanece dia e noite, e tudo se multiplicando cada vez mais, porque não estão aí nessas forças o que imaginam que existe, o equilíbrio de todos. Imaginam que existe e imploram, pedem, rogam, acreditam nisto, acreditam naquilo e naquilo outro, uma infinidade de crenças e todos caducando e sofrendo cada vez mais com essas crenças todas, com essas crendices de quem está caducando, de quem está cego de olhos abertos. Então não estão vendo que essas forças do eletro e magnético trouxessem que todos pedem, de há muito o mundo seria um paraíso? Já há muito o sofrimento deveria ter sido abolido? Já há muito deveria haver paz entre todos? Porque desde muito isso é velho. Onde não tendo com quem se agarrar ou a quem pedir, imaginam que existe alguma coisa oculta, imaginária, e começam a implorar, a pedir, e quanto mais imploram e quanto mais pedem, tudo piora. É evidente que estão perdendo tempo. Estou vendo que estão perdendo tempo, prejudicando-se. Se a salvação, o bem-estar, a felicidade, a paz do mundo estivesse aí nessas forças do eletromagnético, todos estariam felizes há muito, pois há muito todos vêm sonhando com essas forças do eletro e magnético. Uma infinidade de caducos, traídos por essas crendices, e por isso sofrendo sempre, e o sofrimento provando que nada disso adianta, caducos, fanáticos e embriagados, sofrendo sempre cada vez mais, e sem dar pela coisa, devido estarem embriagados, e embriagados não sabem o que fazem e o que dizem. Vê que de longos séculos e veteranas eras, vêm esses bobos com essas papagaiadas todas para endireitarem o mundo, e tudo sempre se multiplicando de pior para pior, provando a negação do que imagino que possa existir. Se tudo isso existisse, como esses biócios da escuridão pensam que existe, se consolando que olhos abertos, já de muito não existiriam furacões, tufões, raios, enchentes, calor de matar, frio de matar, epidemias, doenças incuráveis, guerras, peste, fome. De muito tudo isso tinha se acabado, porque de veteranos séculos e veteranas eras, que os biócios pelo atraso vêm implorando, pedindo, e as ruínas todas aí, provando não adiantar nada, vendo a nulidade disso tudo. Caducando, perdendo tempo em implorar, pedir ou rogar, aí há essas forças do eletro e magnético, pois está aí a prova dessas males todas, dessas ruínas todas, vitimando e tragando todos sem dó e nem piedade. Então o que adianta pedir, o que adianta rogar, seus caducos, essas forças aí do eletromagnético? Embriagados por filosofias, fanatizados por filosofias, ficam cegos e não veem a realidade, não enxergam a realidade, sofrendo as consequências desse misticismo todo. Trate de ler, trate de conhecer a imunização racional para saber o porquê de tudo isso. E é por isso que o sofrimento do mundo se multiplica cada vez mais, provando a unidade de tudo isso, dessas forças que imploram do eletromagnético. Mas quem já está obsedado é a si mesmo. Obesidade quer dizer bestas. Besta quando empaca, custa desempacar. Mas desempaca porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Então, o que essas forças do eletromagnético têm dado a esses que imploram, a esses que rogam e pedem? Sofrimento só. Ainda vão continuar com essas asneiras, com essas bobagens, como coisa que estivesse fazendo bem a alguém? Não estão fazendo bem a ninguém, porque essas forças do eletromagnético são forças que só fazem mal. E por isso estão aí todos sofrendo. Prova evidente que estão perdendo tempo, agoniados, sem sossego, nervosos, desconfiados, atordoados, brigando, guerreando, enganando, enganados, enfim, tudo de ruim, provando que são forças destruidoras, que a pessoa está enganando a si mesma, traindo a si mesma, pela falsa fé, por não ter certeza do que está fazendo. Então criaram no eletromagnético uma infinidade de superstições e só prejudicando a humanidade, e por isso todos de pior para pior sempre sofrendo cada vez mais. Então que adianta implorar essas forças, só para seu desassossego, destruição, desespero, infelicidade, e a infelicidade dos demais, como estão todos no mundo sofrendo. E não estão vendo que são forças deformadas, forças do mal, forças da vida da matéria visível e da matéria invisível? E assim vejam quanto tempo perdido nesse bosque de lama e sofrimento. E agora está em suas mãos a imunização racional para saber e conhecer o porquê de tudo isso.
O princípio, a geração e o fim de tudo. E a correspondência de tudo isso é a pior possível. Por isso pede a multiplicação do sofrimento cada vez mais. Quanto mais implora, quanto mais rogam, tudo pior. A negação dessas forças do eletromagnético. Já a imunização racional é uma coisa diferente, porque é de outro mundo que está cá em cima da planície racional, que dá origem e consequência a este mundo deformado, o mundo da origem de todos. E quem podia salvar o animal racional? Somente o mundo de sua origem, a planície racional, porque se deformaram em animais racionais. Eram racionais, puros, limpos e perfeitos, cá em cima na planície racional, e se deformaram em animais racionais. Então a origem do animal racional é a planície racional, e quem pode salvar o animal racional? Só o mundo de sua origem. Está aí a imunização racional para a salvação de retorno, o retorno de todo o seu mundo de origem, a planície racional. Agora sim que estão com o leme real em mãos, o conhecimento da descida aqui de cima até aí embaixo. Chegou a hora, está na hora do retorno de todos ao seu mundo de origem, a volta à planície racional. É só ler para conhecer o que é imunização racional. Está na hora, não é para amanhã nem para depois. Agora é o retorno de todos ao seu mundo de origem, porque não são daí. E por não serem daí, é que não sabiam por que estavam vivendo nesse mundo, sofrendo sem saber porquê, morrendo sem saber porquê, nem o porquê se deformaram em animais racionais. E por estarem deformados, é que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural e da sua verdadeira origem. Nunca souberam de que foram feitos, agora sim estão sabendo e conhecendo a origem. Portanto, está na hora, é chegada a hora, o momento é este, do retorno de todos ao seu mundo de origem. Basta conhecer o que é imunização racional para ficar imunizados, unidos aos eternos do mundo de sua origem, seus irmãos que estão cá em cima, limpos, puros e perfeitos, diferente de vocês que se deformaram em animais racionais, cheios de defeitos. Portanto, este que é o único caminho certo, o caminho real, e não essas bobagens, essas asneiras aí do eletromagnético, que sempre manteve a desgraça, o sofrimento e a infelicidade de todos. Essas forças destruidoras do eletromagnético, esses seres aí habitantes do eletromagnético, invisíveis e visíveis, a que tanto imploram e rogam, sempre mantiveram as ruínas do mundo e as ruínas de todos. Sempre mantiveram e mantêm as ruínas do animal racional, porque são seres aí de dentro do fogo, do eletro e magnético. Nunca puderam resolver nada de bom, porque são seres aí de dentro do fogo, e por isso tinham mesmo que manter o sofrimento de todos no mundo cada vez a pior. O sofrimento de todos nunca pôde esperar nada desses seres, as provas estão aí com vocês mesmos. A intranquilidade, o desespero, o desequilíbrio, as guerras, enfim, tudo de ruim. A situação de todos cada vez mais calamitosa, a ponto de salve-se quem puder. Então não estão vendo que esses seres aí do eletromagnético são maus? São seres invisíveis e por isso sempre mantiveram e mantêm os males do mundo e de todos. Estão dormindo de olhos abertos. Não enxergam que botaram uma infinidade de nomes nesses seres? Este que é o bom, mal puro, dizendo que o mal é bom, invocando o mal e sofrendo as consequências, sempre pedindo até a morte, por não resistirem mais ao sofrimento, e tem coragem de dizer que estão bem guiados, que estão bem acompanhados, estão loucos, guias somente para impedir o sofrimento e manter a agonia de todos? Que guias são esses? Estão caducando. Esses seres são habitantes aí do fogo deformado, maus, por isso nunca trouxeram a paz neste mundo e a paz a ninguém, e sim sempre, todos de pior para pior, e tudo piorando sempre. Então ainda tem coragem de dizer que são bons guias, vendo o sofrimento que aí vai entre todos? Guias só para manter e multiplicar o sofrimento, pois só multiplica os tormentos noite e dia? Que guias são esses seres aí do eletromagnético? Nunca puderam fazer nada por ninguém, e por isso vejo o sofrimento como está aí dentro de todos, sofrendo com esses seres, esses habitantes aí do eletromagnético, aí de dentro do fogo. Se eles fossem bons, não estariam aí dentro do fogo, não estariam tão mal quanto vocês que se deformaram em lama, abaixo do ridículo, por serem matéria, e matéria é coisa sem valor. Portanto, parem, deixe de estar implorando o que não conhece, o que não sabe o porquê existe. Pois se você que está aí no mundo não sabe o que você existe, como é que você saber o porquê da existência de quem você não está vendo? Isso é muito bom para a multiplicação do mal para todos, como estão em todos de mal a pior, a ponto de chegar à condição de salve-se quem puder. Tem pessoas que nem vendo o ridículo das coisas e o ridículo de si mesmo ainda ficam numa balança, com a pança cheia de retardamentos, retardados primeiramente por desconhecer o porquê de sua existência aí no mundo, igual a um bicho, sem saber de onde vieram, nem para onde vão, falando que nem papagaios. Se não aprendesse a falar, não sabiam.
iam permitindo essas papagaiadas todas e sofrendo as consequências que aí estão. E assim tudo isso é muito vago. Já de muitos, todos imploram essas forças, a esses seres aí do eletromagnético, para o bem de si mesmo e para o bem de todos. E tudo ao contrário, todos de mal a pior. Chega de semear o mal, chega de fazer a propaganda do mal, para si e para o seu próximo. Deixe de estar ensinando aos demais o caminho do mal, mantendo o mal e fazendo mal, sem sossego, sem garantia, sem saúde. Eu dou razão por desconhecerem o porquê de tudo isso, por desconhecerem o porquê estão vivendo em cima dessa terra, por desconhecerem, enfim, a razão de seu ser aí nesse mundo, a razão desse mundo e dessa vida assim ser. Eu dou razão por desconhecerem o porquê assim são, o porquê o mundo assim é, e o porquê desses seres, o porquê dessas forças elétricas e magnéticas. Sempre conservaram e conservam todos os mistérios, todos os enigmas e o sofrimento do mundo de todos. Mas o desespero de causa é que faz com que as pessoas vejam uma luzinha pensando que está ali a verdade, procurando a tauba de salvação para ver se ameniza o sofrimento e o sofrimento sempre aumentando. E então diz: ah, aí não é a tauba da salvação, por ser a causa da deformação, e por isso todos sofrendo, todos desfazem, que acontece o sofrimento provando que não sabe, que nada conhece, são todos desconhecidos porque são feitos de matéria, desconhecidos do porquê são lamas em pé, produtos da lama, desconhecidos de sua origem, da sua formação, do porquê desse mundo e da origem dele, desconhecidos do porquê de seu ser, mas por serem doentes, por estarem variando, dizem: eu sei o que estou fazendo, eu estou certo, eu conheço, e o sofrimento provando ao contrário, contradizendo, provando que só falta falar que nem papagaio e como outro animal qualquer. Portanto, chega de fazer a propaganda da sua ruína e da ruína dos demais, com essas forças aí do fogo deformado, forças do eletromagnético, dessas forças da matéria podre. Desconheciam, não sabiam porque eram podres, assim não sabiam porque eram feitos de matéria, não sabiam porque eram sofredores, não sabiam porque eram mortais. Como é que tem coragem de dizer que sabe o que estão fazendo? Se as principais coisas não sabiam, desconheciam, agora estão sabendo e conhecendo. Portanto, chega de fazer a propaganda para a desgraça e infelicidade de seu próximo com essas forças deformadas do eletromagnético. Forças destruidoras que vem mantendo o atraso de todos há muito. Superstição de quem está caducando, de quem está sonhando, de quem não conhece coisa alguma, de quem não sabe o porquê nasceu para morrer. Cale a boca, seus papagaios. O certo do certo está aí em vossas mãos, a imunização racional. As forças do eletromagnético sempre mantiveram o atraso de todos, e por isso está aí o progresso da degeneração. Tudo que se degenera, enfraquece, multiplica-se e desaparece. A extinção dos seres materiais é pelo progresso da degeneração. Veja as durações dos séculos passados e veja as durações de agora. O progresso da degeneração, a multiplicação dos seres, vem então da degeneração. Vindo a degeneração, vem o enfraquecimento. Vindo o enfraquecimento, vai diminuindo. E com a multiplicação, a extinção dos seres, do ser humano, pelo progresso da degeneração. Vejam os povos de outrora, que mais de 1000 anos viviam, e vejam os povos de agora, com os insignificantes anos de vida. Tudo por quê? Pelo progresso da degeneração. E esses bichos aí da consistência do eletromagnético sempre mantiveram o sofrimento e a degradação da humanidade, a destruição dos seres. Portanto, chega de fazer a propaganda do mal para o mal. Propaganda aí do eletromagnético, aí dentro do fogo. Habitantes do fogo estão digladiando também por estarem dentro dessa fogueira, como estão os da terra, sendo cozidos pelo eletromagnético, até ficarem cozidos de uma vez e desaparecerem. O calor cozinha, vai cozinhando a pessoa e os tecidos vão amolecendo, vão se enfraquecendo, até ficarem cozidos de uma vez. Depois de cozido, começam a andar com dificuldade, com um pauzinho nas mãos. Mais cozido ainda, nem andar pode. Quando chegam depois de cozido de todo, acabou-se a vida. Então, está aí um pedacinho da insignificante vida do eletromagnético. Porque se for entrar em detalhes, é muito ridículo, ridicularizando as asneiras do encanto. Então, quanto tempo perdido, quanta luta sem proveito, aí dentro do eletro e magnético. Não é o mundo verdadeiro do animal racional. O mundo verdadeiro do animal racional é o mundo de sua origem, a planície racional, de onde todos saíram. A luz verdadeira do animal racional é a luz do seu mundo de origem, a luz racional, e não essa aí do eletromagnético, a luz solar. Essa é a luz do animal irracional. A luz do animal racional é do mundo de sua origem, a planície racional. Trate de ler e reler para se desenvolver racionalmente e ver a sua luz, ser orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem para a felicidade de todos, para o equilíbrio de todos, o bem-estar de todos, para que tudo dê certo na vida de todos, pelas orientações recebidas do seu mundo de origem.
todos recebendo as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Portanto, trate de ler e reler para ir se desenvolvendo racionalmente e ver a sua luz chegar em sua frente e não nascerem mais aí. E por isso está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Então a pessoa, depois de imunizada, entra no corpo da pessoa o fluido racional, o fluido do seu verdadeiro mundo de origem, e a pessoa fica ligada daí da Terra ao seu mundo de origem, nascendo então na pessoa a vidência racional. E a pessoa na Terra vendo tudo cá em cima, na planície racional, seus habitantes e se entendendo com eles. Aí no eletromagnético estão vendo o Sol, a Lua e as estrelas. Com a vidência racional, vê grande parte da planície racional, o seu mundo de origem. De lá saíram e para lá voltarão. Já sabe como, e este é o caminho certo do animal racional, e não aí o do eletromagnético, forças destruidoras do animal racional. Portanto, trate de fazer a propaganda para o bem de seu próximo, para o bem de todos, a imunização racional. A propaganda do bem, da salvação, do equilíbrio, da felicidade de todos, da maior riqueza do animal racional, a imunização racional. Agora, com essas forças desses seres aí do eletromagnético, é como estão vendo, cada vez todos sofrendo mais. Cadê o amparo? Cadê a proteção que julgam ter? O que é que fizeram para o animal racional? Somente o mal. E por isso todos penando, sofrendo já desde muito, desentendidos, sem saber onde vão parar com tanto sofrimento. Portanto, chega de fazer a propaganda do mal. Estavam aí todas engatadas que nem as cabras cegas. Cabra cega é que não tem consciência do que está fazendo. E por isso não tem consciência do porquê vive, nem tem consciência do porquê está vivendo dentro deste mundo. Então não tem consciência de coisa alguma que faz, errando sempre e pensando que está acertando. E por isso está aí o sofrimento provando a nulidade disso tudo, desses sonhos imaginários, dessas cabras cegas, habitantes do encanto. Cadê sossego? Ninguém o tem no mundo. Então para que continuar com uma coisa que nunca deu sossego a ninguém? Vai continuar a prejudicar e fazer mal ao seu próximo? Só mesmo quem está candidato ao hospício, sabendo que está fazendo mal aos outros e permanecendo no mal. Só mesmo de quem perdeu a razão, ou se tornou um mau elemento, um monstro, o seu desejo é só fazer o mal. O monstro é que está bem fazendo mal e a propaganda do mal. E por isso, isso é muito antigo e nunca souberam porque iam de mal a pior. Portanto, pare com esse desequilíbrio, com essa propaganda do eletromagnético, desses seres que sempre mantiveram a desgraça, a infelicidade e o mal do povo. Por isso, todos mal, sofrendo queixosos da vida. Qual é a proteção do mal? Todos queixosos da vida. Muitos tão desesperados que não sabem mais o que vão fazer, no último ponto de ruínas. Então cadê a proteção, seus idiotas? Enganando a si mesmo com essas notas falsas do eletromagnético, com essas forças destruidoras que vêm há muito mantendo o desentendimento, o sofrimento, a agonia e o mal de todos. O bem é sua aparência e nada mais. Fantasias, contos para iludir e todos sofrendo. As consequências dessas monstruosidades, desses iludidos e desiludidos. Coisas para sugestionar, bem fantasiadas para emocionar, para catequizar e sofrendo as consequências de todas essas ilusões. Iludidos, traídos e sofrendo as consequências dessas ilusões. Está aí o bonito chá de amarguras do eletromagnético. Sofrimento e mais sofrimento, tormento e mais tormento, desentendimento e mais desentendimento. O eletromagnético mantendo todas as ruínas do ser humano. E os bruxos e as bruxas às voltas com o eletromagnético, com os seres do eletromagnético, e vendo em si mesmo a correspondência do sofrimento, a aflição, o desrespeito de si mesmo e de todos. Portanto, parem de caducar. Chega de errarem tanto. Vire as costas para os monstros, para o mal e abrace o bem. Os monstros é os seres aí de dentro do fogo, do eletro e magnético. Veja o quanto tempo falando sempre no bem e o mal sempre se multiplicando. O mal de si mesmo e dos demais. Então, propaganda do mal, propaganda de monstros, propaganda para aumentar as monstruosidades, o sofrimento e as desgraças dos demais, como já assim já vem há muito. Isso tudo é muito antigo. Não é de agora que funcionam esses seres aí no eletromagnético. Já é de muito, e tudo sempre de mal a pior. Se tudo viesse de bem para melhor, está bem, mas tudo vem de mal a pior. Portanto, chega de caducarem. Hoje são conscientes, sabem o porquê disso tudo, o porquê desse encanto, o porquê dessa vida, o porquê de tudo isso, o porquê do eletromagnético, o porquê dos seres e o porquê de tudo. Está aí a imunização racional para levar a todos os animais racionais ao seu mundo de origem, todos de volta ao seu mundo de origem, todos de retorno ao seu mundo de origem. Está na hora, e a hora é essa, porque está aí a imunização racional. Está aí o conhecimento do outro mundo, como todos vieram para aí nesse mundo, e agora todos de retorno ao seu mundo verdadeiro, a planície racional.
Chegou a hora, porque está aí o conhecimento, está aí o fim e o princípio do mundo como foi e o fim por meio da imunização racional. Portanto, não percam mais tempo com coisas que vêm prejudicando todos há muito no eletromagnético. Chega de sofrer, acha um pouco o que tem sofrido? Trate de conhecer o que é imunização racional para se imunizarem e não nascerem mais aí nessa lama para perderem tempo e sofrerem muito. Está aí o caminho de volta para o seu mundo de origem, a planície racional, juntando-se aos demais que aqui estão, limpos, puros e perfeitos, à espera de todos vocês que foram dar esse passeio amargurado aí embaixo e ficaram perdidos. A caminhada foi tão grande que ficaram perdidos sem saber onde estavam, dentro do eletromagnético. Perdidos e sem saber o porquê estão aí. E agora estão sabendo que passeio acabou-se tudo em nada. A matéria nada é, acaba tudo em nada. A matéria surgiu do nada, provando que é um tudo aparente e acaba em nada. Então agora voltando todos ao seu mundo de origem, a planície racional por meio da imunização racional. Então é agora que a felicidade verdadeira vai brilhar entre todos. A paz verdadeira vai brilhar entre todos. O equilíbrio, a harmonia verdadeira vai brilhar entre todos, porque todos são orientados racionalmente para o equilíbrio e tudo dando certo na vida da pessoa. A pessoa tendo gosto e prazer de viver até o fim da existência da lama. O mundo do animal racional é a planície racional. Esse é o verdadeiro mundo do animal racional. Agora está aí em mãos do animal racional o verdadeiro conhecimento de retorno do animal racional ao seu mundo de origem, a planície racional. Portanto, não percam mais tempo, trate de ler para se imunizarem o mais depressa possível para receberem o fluido racional dentro do seu eu e ficarem ligados ao seu mundo de origem, a planície racional, para daqui receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio aí nessa vida terrena e receberem um equilíbrio racional, e assim estarem ligados ao seu mundo de origem, estarem sendo iluminados pela verdadeira luz racional, sendo iluminados noite e dia e noite. Então tudo dando certo na vida de todos, acertando em tudo e acabando os desacertos, acabando o sofrimento, porque desliga o fluido eletromagnético do corpo por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E então todos vivendo e brilhando racionalmente, contentes, alegres, felizes, se entendendo, se compreendendo e nascendo equilíbrio no mundo entre todos. Todos se entendendo, se compreendendo e sendo orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional. O animal racional, para viver e ser feliz, é preciso que seja orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Então entrou o mundo agora na fase mais brilhante de toda a sua existência, a fase racional, a fase do equilíbrio, a fase final do mundo, porque todos estão de regresso ao seu mundo de origem por estar aí, a imunização racional. Agora que chegou o fim do mundo, o fim desse mundo e o fim de todos, cada qual em seu lugar muito naturalmente, sem abalo de espécie alguma, muito naturalmente, porque o abalo que vão ter não é abalo, por começarem a se compreenderem e a se entenderem, vivendo felizes para o resto da vida, e não infelizes como estavam no eletromagnético. Está aí o fim do mundo e o fim de todos, porque estão de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem.